pai viúvo não apareceu na primeira reunião da herança, mas o que ele enviou fez todos se calarem. Quando o homem de macacão sujo entrou na sala de reuniões do escritório de advocacia mais caro da cidade, ninguém conseguiu disfarçar o nojo. Ele trazia nas mãos uma caixa de papelão amassada, cheirava a óleo de motor e graxa, e seus sapatos velhos deixavam marcas no carpete bege importado. As mulheres cobriram o nariz com lenços perfumados. Os homens de terno italiano cruzaram os braços e se afastaram como se ele carregasse uma doença contagiosa. O advogado principal, Dr. Fábio Mendonça, franziu a testa e murmurou algo sobre segurança ter falhado. Mas o viúvo não se mexeu. Ele apenas ficou parado na porta, segurando aquela caixa como se fosse a coisa mais valiosa do mundo, enquanto todos na sala o encaravam com desprezo. A reunião era para discutir a herança de Helena Augusto, uma das mulheres mais ricas do estado. Empresária, filantropa, herdeira de uma fortuna construída em 3 gerações. E aquele homem sujo, Rafael, era tecnicamente seu viúvo. Mas ninguém ali dentro o via assim. Para eles, ele era apenas o erro que Helena cometeu no final da vida. O operário que de alguma forma conseguiu enganá-la quando ela estava vulnerável. E agora, eles estavam todos reunidos para garantir que esse erro fosse corrigido. Você teria ficado em silêncio vendo um homem ser tratado assim, ou teria dito alguma coisa? Conte pra gente nos comentários. Rafael olhou ao redor da sala e reconheceu todos os rostos. A irmã de Helena, Beatriz, de vestido Chanel e olhar gelado. O primo advogado, Marcelo, que sempre tratou Rafael como móvel. A melhor amiga de infância, Silvia, que nunca escondeu o quanto achava aquele casamento uma vergonha. E no fundo, perto da janela, estava Pedro, o filho de Helena de um casamento anterior. 23 anos, formado em administração na Europa, herdeiro natural de tudo. Pedro não olhava para Rafael com ódio, apenas com indiferença, como quem olha para um inseto no chão. Dr. Fábio limpou a garganta e disse que Rafael não havia sido oficialmente convidado para aquela reunião preliminar, que aquilo era apenas um encontro entre a família verdadeira para organizar os bens antes da leitura formal do testamento. Rafael abriu a boca para falar, mas Beatriz o interrompeu. Ela disse que ele já tinha recebido mais do que merecia. 3 anos morando na casa de Helena, comendo da comida dela, usando o dinheiro dela, que ele deveria ter vergonha de aparecer ali. Silvia completou dizendo que Helena estava frágil quando o conheceu, que Rafael se aproveitou da solidão dela depois do câncer, que ele nunca amou Helena de verdade. Rafael engoliu seco, suas mãos apertaram a caixa de papelão. Ele não respondeu, apenas ficou ali, parado, segurando aquele objeto como se fosse um escudo. O silêncio pesou. Alguém tossiu. Dr. Fábio pediu que Rafael se retirasse, porque aquela conversa era particular. Mas antes que o viúvo pudesse se virar, Pedro levantou da cadeira. Ele atravessou a sala com passos lentos, parou na frente de Rafael e perguntou o que ele queria. Sua voz era baixa, mas carregada de desprezo. Rafael respirou fundo e disse que só precisava entregar uma coisa, algo que Helena pediu que ele guardasse. Pedro cruzou os braços e disse que se fosse chantagem ele estava perdendo tempo. Rafael colocou a caixa sobre a mesa. Todos se afastaram como se fosse explodir. Ele abriu devagar. Dentro havia uma pilha de cartas amareladas, fotografias antigas e um caderno de capa dura gasta. Pedro franziu a testa. Beatriz se aproximou. Silvia ergueu o pescoço para ver melhor. Rafael tirou uma das cartas e entregou para Pedro. Disse que aquilo era de quando Pedro tinha 6 anos, que Helena guardou cada carta, cada desenho, cada bilhete que o filho mandou dos internatos e viagens. Pedro pegou o papel com desconfiança. Reconheceu a própria letra infantil. Mamãe, sinto sua falta. Volta logo. Te amo. Ele engoliu seco. E se você soubesse que sua mãe guardou cada palavra que você escreveu, mesmo quando você parou de ligar, você ainda julgaria por escolher ser feliz nos últimos anos de vida? Pense nisso. E se histórias de amor verdadeiro e sacrifício tocam seu coração, inscreva-se agora no canal. Toda semana trazemos histórias reais que vão te fazer acreditar de novo na bondade das pessoas. Rafael continuou tirando coisas da caixa. Havia um álbum inteiro de fotos de Pedro criança. Fotos que ele nunca viu, porque estava sempre longe. Helena sozinha no aniversário dele, segurando um bolo com velas acesas. Helena na formatura dele, sentada lá atrás na arquibancada porque Pedro não reservou lugar na frente. Helena no hospital, sozinha, depois da primeira cirurgia, segurando o celular esperando uma ligação que nunca veio. Pedro sentiu o peito apertar.
Ele virou o rosto. Beatriz tentou dizer alguma coisa, mas sua voz falhou. Silvia baixou os olhos. O advogado pigarreou e pediu que todos se sentassem. Rafael explicou que conheceu Helena 3 anos atrás, na oficina mecânica onde trabalhava. Ela chegou com o carro quebrado, nervosa, atrasada para uma consulta médica. Ele consertou rápido e não cobrou. Helena ficou surpresa. Voltou na semana seguinte. Não porque o carro estava com problema, mas porque queria agradecer de novo. Conversaram. Ela contou que estava sozinha, que tinha tudo menos alguém que a olhasse de verdade. Rafael contou que era viúvo havia 5 anos, que perdera a esposa em um acidente e nunca mais conseguiu se conectar com ninguém, até aquele dia. Beatriz revirou os olhos e disse que aquilo era um teatro patético, que ele estava tentando manipular todo mundo com historinha de coitado. Mas Rafael não parou. Ele continuou dizendo que Helena não era perfeita, que ela mesma admitia ter sido uma mãe ausente, que construiu um império, mas perdeu o filho no processo, que quando finalmente teve tempo para olhar ao redor, já era tarde demais. Pedro estava longe, ocupado, frio, e ela se sentiu culpada por isso. Culpada por não ter estado presente, culpada por ter escolhido trabalho em vez de abraços. E quando o câncer voltou, ela teve certeza de que morreria sozinha. Rafael abriu o caderno. Dentro estava o diário de Helena. Ele não leu em voz alta, mas passou para Pedro. Disse que aquilo era dele, que Helena escreveu tudo ali. Cada medo, cada arrependimento, cada carta que ela quis enviar, mas não teve coragem. Pedro pegou o caderno com mãos trêmulas. Abriu na primeira página. Pedro, se você está lendo isso, é porque finalmente tive coragem de ser honesta. Falhei como mãe. Sei disso, e não espero perdão. Mas quero que saiba que cada dia sem você foi um dia de dor. E quando Rafael apareceu, ele não preencheu seu lugar. Ninguém jamais poderia. Mas ele me ensinou que eu ainda merecia ser amada, mesmo sendo imperfeita, mesmo tendo errado tanto. O silêncio na sala era ensurdecedor. Pedro virou a página, continuou lendo. As lágrimas começaram a cair sem que ele percebesse. Beatriz se aproximou e tentou pegar o caderno, mas Pedro afastou. Ele leu sobre os dias em que Helena ligava e ele desligava, sobre os aniversários que ela comemorava sozinha, sobre as noites em que ela chorava porque o filho não a perdoava por ter trabalhado tanto, e sobre Rafael. Sobre como ele apareceu e não pediu nada, não quis dinheiro, não quis status, só quis estar ao lado dela, trocar o óleo do carro, fazer café da manhã, assistir filmes ruins na TV, rir de piadas sem graça, ser presente. Pedro fechou o caderno e encarou Rafael. Perguntou por que ele não apareceu na reunião antes, por que esperou até agora. Rafael respondeu que não foi convidado, que a família de Helena deixou claro que ele não era bem-vindo. Que ele só veio hoje porque Helena pediu. Ela fez Rafael prometer que entregaria aquela caixa para Pedro. Não importa o que acontecesse, não importa como o tratassem. Ela queria que o filho soubesse a verdade, que ela o amava, que nunca deixou de amar. E que Rafael não era inimigo, era apenas alguém que cuidou dela quando ninguém mais quis. Você conseguiria perdoar alguém que te abandonou emocionalmente, mas que te amava do jeito que sabia? É fácil julgar, mas e se fosse sua história? Deixe sua resposta nos comentários. Pedro perguntou o que mais havia na caixa. Rafael tirou um envelope lacrado. Disse que era uma carta de Helena para ele, pessoal, que ninguém mais deveria ler. Pedro pegou, mas não abriu. Não ali, não na frente de todos. Rafael então tirou outro envelope. Esse era para Beatriz, e outro para Silvia, e outro para Marcelo. Helena havia escrito para cada um, cartas que ela nunca teve coragem de entregar em vida, mas que pediu para Rafael garantir que chegassem às mãos certas. Beatriz pegou a sua com mãos trêmulas. Silvia abriu a dela ali mesmo. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto lia. Marcelo virou o rosto envergonhado. Dr. Fábio pediu licença e saiu da sala. A tensão começou a se dissolver, substituída por algo mais pesado. Arrependimento, culpa, reconhecimento tardio de que Helena não era a vilã, era apenas humana. Rafael pegou o último item da caixa, um envelope grosso. Ele entregou para Pedro e disse que aquilo era o testamento verdadeiro, o oficial, registrado em cartório uma semana antes de Helena morrer. Pedro abriu, leu em silêncio. Suas sobrancelhas se ergueram. Ele leu de novo, olhou para Rafael, perguntou se aquilo era verdade. Rafael apenas assentiu. Helena havia deixado a maior parte da herança para Pedro. A empresa, os imóveis, as contas, tudo que ela construiu seria dele. Mas havia uma cláusula.
Pedro teria que aceitar Rafael como parte da família, não como inimigo. Não como oportunista, mas como alguém que amou Helena de verdade. E se Pedro recusasse, se ele expulsasse Rafael ou tentasse contestar do casamento, toda a herança seria doada para instituições de caridade. Helena não estava chantageando, estava ensinando. Ensinando que família não é sangue, é escolha, é quem fica, é quem cuida. Pedro respirou fundo. Olhou para Rafael de um jeito diferente. Não mais com desprezo, mas com algo próximo de curiosidade. Perguntou o que Rafael queria, se ele esperava receber metade de tudo. Rafael balançou a cabeça. Disse que não queria nada, que já tinha recebido tudo o que importava. 3 anos ao lado de uma mulher incrível. 3 anos de risadas, conversas, companheirismo. 3 anos sendo amado e amando de volta. Isso valia mais do que qualquer fortuna. Mas Helena insistiu que ele ficasse com a casa onde moraram juntos. A pequena casa de campo que ela comprou para os dois, onde foram felizes, onde ela morreu em paz, nos braços dele, sem dor, sem solidão. Pedro guardou os papéis, estendeu a mão para Rafael, um aperto de mão firme, respeitoso. Rafael apertou de volta. Beatriz se aproximou e pediu desculpas. Silvia fez o mesmo. Marcelo baixou a cabeça. Todos ali entenderam que julgaram errado, que o homem de macacão sujo não era o vilão, era o herói que eles não souberam reconhecer. Dr. Fábio voltou para a sala e disse que precisava oficializar tudo, mas antes, ele olhou para Rafael e perguntou se ele queria contestar alguma coisa. Rafael sorriu, disse que não, que Helena sabia exatamente o que estava fazendo e que ele respeitaria cada palavra dela. O advogado assentiu. A reunião foi encerrada. Todos saíram em silêncio. Pedro foi o último. Antes de sair, ele se virou para Rafael e disse obrigado por ter cuidado da mãe dele, por ter amado ela quando ele não soube, por ter entregue aquela caixa mesmo sendo humilhado. Rafael apenas sorriu e disse que Helena merecia. 2 semanas depois, Pedro apareceu na casa de campo. Rafael estava no quintal consertando a cerca. Pedro trouxe uma cesta de ferramentas novas. Disse que queria ajudar. Rafael ficou surpreso, mas aceitou. Trabalharam lado a lado em silêncio por horas. No final do dia, sentaram na varanda. Pedro abriu a carta da mãe. Leu em voz alta. Helena pedia perdão. Dizia que amava o filho mais do que a própria vida, que gostaria de ter feito diferente, mas que era grata por Rafael ter aparecido, porque ele ensinou a ela que nunca é tarde para recomeçar, e ela esperava que Pedro aprendesse a mesma lição. Pedro chorou. Rafael colocou a mão no ombro dele, não disse nada, apenas ficou ali, presente, da mesma forma que esteve para Helena, e naquele momento algo mudou. Pedro percebeu que Rafael não era um estranho, era alguém que a mãe dele escolheu. E se Helena, a mulher mais inteligente que ele conhecia, escolheu Rafael, talvez houvesse uma razão. Talvez houvesse algo naquele homem simples, de mãos calejadas e coração enorme, que ele próprio precisava aprender. Nos meses seguintes, Pedro começou a visitar Rafael regularmente. Aprendeu a consertar coisas, a plantar no quintal, a cozinhar receitas simples, coisas que nunca teve tempo de fazer, coisas que Helena gostaria que ele soubesse. E Rafael, com paciência infinita, ensinou tudo. Não porque precisava, mas porque queria, porque Pedro era filho de Helena, e isso era suficiente. A empresa continuou crescendo sob a gestão de Pedro, mas ele mudou a forma de liderar. Passou a valorizar as pessoas, a ouvir, a estar presente. Implementou programas para famílias de funcionários, criou licenças estendidas, investiu em qualidade de vida. E sempre que alguém perguntava por quê, ele dizia que aprendeu com a mãe e com o padrasto. Rafael nunca pediu para ser chamado assim, mas Pedro começou a usar o termo naturalmente, e Rafael, sempre humilde, apenas sorria. Beatriz e Silvia também mudaram. Passaram a visitar Rafael, levavam almoço, conversavam sobre Helena, riam das histórias, choravam das saudades. E aos poucos, aquela casa de campo se tornou um ponto de encontro, um lugar onde a memória de Helena era celebrada, não com tristeza, mas com gratidão, porque ela ensinou até no final que o amor verdadeiro não se mede por dinheiro ou status, se mede por presença, por escolha, por entrega. Se essa história te emocionou, se inscreva agora no canal. Toda semana trazemos histórias reais e poderosas de pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. Não perca! E clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. A próxima história tem uma reviravolta tão impactante que você vai lembrar para sempre. Até lá!